E se eu falar para você que o preço do livro, o alto preço do livro, ele não é o principal fator, nem de longe o principal fator que afasta as pessoas da leitura. Esse é um dado curioso que o IPL, o Instituto Pro Livro, trouxe através do relatório Retratos da Leitura no Brasil, que foi publicado agora, em novembro de 2024. É um relatório muito grande, mais de 120 páginas, e eu estou iniciando agora uma série semanal analisando alguns pontos bem interessantes desse relatório. Eu quero ter você aqui comigo analisando esses números. E o primeiro que eu escolhi, vou colocar aqui na tela, o primeiro slide, né, vamos colocar assim, que é sobre a razão para não ter lido mais. Ou seja, é muito importante que essa pesquisa ela traz sempre dados sobre o público geral que eles entrevistaram. É interessante falar a amostragem, né? Mais de 5.500 pessoas em mais de 200 municípios no Brasil. É um bom volume para quem trabalha com estatística, com pesquisas, sabe que esse é um bom volume de pessoas, né? Claro, enfim, não dá para entrevistar todo mundo, né? Mas ele traz público geral e entre leitores. A gente falar que o preço não é importante para quem não lê, talvez não seja um dado muito relevante, né? Mas o preço do livro entre os leitores é um ponto interessante, porque quem sofre com o preço do livro é naturalmente os leitores, né? Então, vou colocar aqui na tela para a gente entender um pouco mais sobre quais são os fatores para que as pessoas não tenham lido mais. A imagem está um pouco cortada aqui, coloquei na apresentação de slides, mas a gente não tem nenhuma falta de informação aqui. Bom, o primeiro ponto é para saber se as pessoas queriam ter lido mais ou não. E um dado interessante, tanto em 2019, que é o último ano da pesquisa, quanto 2024, que é o ano atual, a gente teve uma variação, sendo que em 2019, 82% das pessoas queriam ter lido mais, e em 2024, 75%. Esse número de 75% ele pode ter sido influenciado porque nós perdemos milhões de leitores. Então, pela primeira vez, primeira vez não, mas primeira vez dentro dos últimos dois relatórios, nos últimos dois relatórios a gente não teve isso, mas agora a gente teve. A gente está com mais não leitores no Brasil do que leitores. 47% dos brasileiros estão lendo, 53% não. E desses 47 que eu falei, 47, isso representa 98 milhões de brasileiros mais ou menos, tá? Então, essa diferença pode ter essa interferência, né? Mas 75% dos leitores eles queriam ter lido mais. Isso é um dado super importante porque aí a gente vai para os números laranjinhas, tá? Quais são os principais fatores das pessoas que queriam ter lido mais? Por que elas não leram mais? Então, disparado, falta de tempo. E aí, quando a gente fala falta de tempo, a gente tem uma gama enorme ali de assuntos a abordar, tá? Como, por exemplo, fatores sociais. Acho que para mim é o principal. E de que fatores sociais? Que as pessoas têm que trabalhar bastante. A gente pega quantos milhões de brasileiros estão na informalidade ou nos trabalhos precarizados. E a gente está falando de informalidade, trabalhos precarizados, posso falar uma grande besteira, mas a gente está falando de classe C, classe D e uma parcela da classe B que está na informalidade, né? Enfim, está no trabalho precarizado. O que eu falo trabalho precarizado? A gente fala transporte por aplicativo, entrega por aplicativo, a gente sabe, né? Enfim, de todos os problemas, mas são pessoas que têm que trabalhar 12, 14 horas ali por dia para conseguir o mínimo de sustento. Isso influencia diretamente na falta de tempo para execução de outras atividades, né? Então a gente está falando atividades de lazer. Dentro das atividades de lazer, nós temos a leitura. A gente tem passeio no parque, estar com os filhos, as crianças, assistir uma televisão, andar de bicicleta, fazer exercício físico, qualquer tipo de lazer, e nesse caso os livros estão dentro do lazer. O livro também está numa outra seara, que é a parte da fé, da religião, da leitura, nesse sentido, que as pessoas fazem muito, tem dados sobre isso também, não nesse vídeo, mas de outro eu vou trazer, e também no campo do trabalho, no campo do aperfeiçoamento profissional. Tá? Então, falta tempo para tudo. Eu estou colocando um dos cenários aqui, que é
a nossa condição social de milhões e milhões de brasileiros que não conseguem ler mais por conta disso. E, naturalmente, né, a pesquisa ela pega pessoas de todas as regiões do Brasil, dos estados. Então a gente não está concentrando aqui na região sudeste, que é uma região rica, vamos colocar assim, de IDH, de PIB, né, sudeste e sul, mas pega norte, nordeste, centro-oeste, todas as regiões. Então a falta de tempo é quase 50%, 47% em 2019, 46% em 2024. Então é o grande fator, tá? E aí quando se tem, por que as pessoas não estão lendo mais? Outro fator que aí entra, eu colocaria, né, todos esses, né, até o problema de saúde e visão ali que tem 1%, era 0 e ficou a ser 1%, todos mais ou menos o mesmo patamar ali. Porque a gente vai de 9, vai cair 9, 8, 7, 6, 5 a 3. Para quem trabalha com estatística, pode falar assim, nossa, Juliano, de 9 para 3 é muito grande. Mas eu vejo como está tudo no mesmo bolo ali, como principais fatores para não ter lido muito. Então, eu não consigo colocar o prefere outras atividades como algo muito mais importante do que o que tem porque não há bibliotecas por perto em 7%. Eu acho que são problemas e situações e ocasiões que devem ser atentadas, tá? Mas a pessoa que prefere outras atividades, 9%, isso é o índice que se manteve, e curioso, né? Tanto porque não tem paciência de ler, porque se sente muito cansado e tal, se manteve, né, nas pesquisas. Então, essa mudança comportamental não teve. E a falta de tempo também se manteve, né? Diferença de 1 ponto percentual ali. Então, acaba que, dentre todos os pontos aqui, não teve uma mudança dentre todos os fatores, tá? Não teve uma mudança relativo aos dois relatórios, tanto 19 quanto 24. Isso é um ponto também interessante de análise. Mas olha que curioso. Entre os leitores, né? Por que eles não leram mais? Porque preferem fazer outras atividades. Ok, é plausível. Eu mesmo, eu sempre quero ler mais, mas eu também gosto de fazer outras coisas, né? Então, tá aqui produzindo conteúdo, tá nas redes sociais, adoro ver filme, adoro ver série, adoro atividade física. Então, acaba que assim, eu não colocaria, porque eu consigo colocar, né, mais leitura no meu dia, mas hoje eu colocaria de uma forma por faltar tempo. Mas eu sei que são fatores dentro do faltar tempo, tem outros fatores ali, né, pessoais, muito pessoais. Mas porque não tem paciência de ler, e é curioso esse dado, né? Porque entre os leitores, por que eles não leram mais? Aí dá a entender que esses leitores são leitores ou de livros religiosos, né? Porque é uma leitura que já está dentro ali da pessoa há muitos anos, ou porque elas leem mais livros técnicos e profissionais, né? É o CTP, Científico Técnico Profissional, é uma categoria de livro. Porque sente muito cansado para ler, e esse cansado pode ter uma relação direta com por falta de tempo, tá? Uma relação muito direta. E aí que entra o ponto do nosso vídeo, né? Porque acha o preço do livro caro. Acho isso muito curioso, porque eu achei, se me perguntasse, né, me colocasse essas opções, eu falaria que se bobear que o preço do livro estaria até em primeiro lugar e falta de tempo, né, em segundo. Mas é interessante de ver os 5% só. E aí, aqui a gente não tem esse dado, pelo menos não nesse slide, quanto dessa galera lê os livros religiosos, que tem um peso, um impacto muito forte nas pesquisas, quanto que tem os livros técnicos, que muitas vezes tem algum subsídio da empresa, ou as pessoas pagam porque vão ter esperança de ter um retorno profissional sobre isso, e quantos que leem livros de literatura, que é o meu caso, né? Eu leio basicamente literatura, leio por gosto, leio um pouco de livros, né, técnicos ali, de sociologia e tal, mas a maioria é livro de literatura. Esse não é um problema para mim, tá? Uma pessoa que tem muitos privilégios, consigo comprar qualquer livro. Claro, tem livro que eu deixo de comprar por conta do preço, mas o livro que eu quero mesmo ler, eu compro. Por exemplo, ainda estou aqui, desculpa, o filme que está fazendo muito sucesso, eu comprei o livro, paguei R$ 27 no Kindle e tá tudo certo, não tive problema nenhum quanto a isso. Por isso que eu não consigo entrar numa seara de afirmar, quer dizer, o livro está caro, mas ele não me impacta, né?
Eu não sou muito fã de Brandon Sanderson, que lança livro a R$ 200 no Brasil, graças a Deus, né? Mas livros de 25, 30, 40 reais eu consigo comprar tranquilamente, consigo presentear, mas eu sei que se o livro tivesse mais barato, eu compraria mais. Minha estante seria mais cheia de livros. Tanto é que um dos motivos que eu prefiro comprar livros de e-book é porque eles são mais baratos. Basicamente isso. Mas é um dado muito curioso, né? O preço do livro está caro. O porquê não gosta de ler, e esse está diretamente relacionado de não ter paciência, eu imagino, que são pessoas que leem meio que por obrigação, né? Por ofício, por igreja, por qualquer outro motivo nesse sentido, né? E aí o não ter dinheiro para comprar também está diretamente relacionado porque acha o preço do livro caro. Então a gente pode somar ali e colocar como um segundo fator de compra, mas ainda muito distante da falta de tempo, né? A questão do lugar apropriado é muito importante também porque ele está relacionado na minha percepção. Claro, eu não fiz a pesquisa, eu estou partindo de achismos e do que eu estou interpretando aqui, tá? De não ter lugar apropriado para ler, está muito relacionado a não ter bibliotecas por perto e, consequentemente, está muito relacionado à falta de tempo. Porque se a pessoa não tem tempo, ela não tem tempo de ir a uma biblioteca, alugar um livro, esse trânsito interfere muito, esse traslado, né, vamos colocar assim, e não ter lugar apropriado para ler. Porque se a pessoa está muito ocupada com diversos afazeres, sejam profissionais ou pessoais, ela vai ter algum empecilho, né, como algum lugar confortável para ler. Aí entra uma questão da dificuldade da leitura, né, que é uma questão de educação, que se a pessoa tem dificuldade para ler, ela não teve um bom desenvolvimento na educação. Aí entra também todos os fatores sociais aqui do Brasil, de educação, por aí vai. Problemas de saúde e visão, que era 0, agora é 1%, então é um acréscimo significativo, não sei de números quantas pessoas de fato tinham em 2019 e agora 2024, mas será que a gente tem um problema ali de piora na visão geral ali das pessoas por conta das telas que estão, né, nos cegando lentamente? Enfim, aí tem outros, eu não sabe, não respondeu, mas são dados muito curiosos, principalmente nessa disparidade que a gente tem do falta de tempo para outros, né? Então eu colocaria 3 grandes blocos aqui: falta de tempo, o não interesse na leitura, que é um ponto importante, que é quem prefere outras atividades, não tem paciência ou não gosta de ler, e a questão do espaço, né? A falta de tempo está com o cansaço de não ter espaço. Então tem esses blocos, né? Não fica muito claro assim a minha divisão, mas tem alguns blocos aqui que a gente separa dos motivos da não leitura. Bom, é isso, essa é a minha análise. O que você achou? Faz sentido isso aqui que eu falei? Eu acredito que tem um certo tipo de relevância. Como eu disse, fatores sociais, principalmente pela relação que nós temos hoje com o trabalho, é o principal fator ali para termos esses fatores divididos aqui da não leitura no Brasil. E você, o que você acha desse dado que eu trouxe aqui? Como eu disse, semanalmente estou iniciando aqui, né, uma série de vídeos sobre o IPL, Instituto Pro Livro, Retratos da Leitura no Brasil. Comente aqui embaixo, se inscreva no canal, quero muito dialogar com vocês sobre esses dados. Semana que vem, novas informações sobre esse relatório. Um abraço, tchau, tchau.